Meio-dia agora com 30 minutos. Boa tarde, Ibirubá. Boa tarde, 15 de novembro. Boa tarde, região. Estamos entrando no ar com o Jornal da Cidade, edição desta terça-feira, hoje 23 de dezembro de 2025. Temperatura aqui nos altos da Mauá, no prédio da Rádio Cidade, marcando 27 graus e 2 décimos. Sol brilhando e entre nuvens, né? Às vezes vem, às vezes vai, às vezes vem, às vezes vai. E deu uma chuva forte aí durante a manhã, agora o tempo está seco aqui, mas tem muita chuva ainda por vir esta semana aqui para a região. O Jornal da Cidade de hoje recebe a dupla de legisladores de 15 de novembro, Fabiano Rupental e a Tamara Dressler. Tamara que está se despedindo da direção da mesa diretora ou da presidência da mesa diretora da Câmara de Vereadores, e o Fabiano que está assumindo aí a partir de 1º de janeiro. O Jornal da Cidade tem o apoio cultural da Coprel Telecom, internet para tudo que você imaginar. MPK Assistência Familiar, cuidando de você e de quem você ama. Copeagri, 25 anos, somando forças, multiplicando conquistas. Cicobi, Crédito Itaipu, na Rua Tiradentes, mais que uma escolha financeira. Unimed Alto Jacuí, aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Vence tudo, forte até no nome. Delta Sul, sua casa como você sempre sonhou. A MZ Grãos, armazenamento com a qualidade dos silos de concreto. Brava Clinic e Não Mais Pelo, na Rua do Comércio, ao lado da Giros pelo Mundo. Central Parque, loteamento perto de tudo, longe do comum. Pavê Empreendimentos em Espumoso. Previsão do tempo é de Cotrisoja e a mecânica Ristoff, também conosco aqui no Giro da Segurança Pública. Vamos acolher os nossos convidados. Quero agradecer aqui e dizer que tenho muita felicidade sempre que recebo jovens lideranças. E 15 de novembro é um celeiro de jovens lideranças, é uma terra que tem nos oferecido tantas opções quando falamos aí em política principalmente. E aqui no estúdio hoje estão dois emergentes, né, que já buscam o seu lugar ao sol e têm aí uma caminhada e uma folha de serviços prestados muito extensa já para a comunidade regional. Falo de Fabiano Rupental e Tamara de Oliveira Dressler, do MDB. Fabiano foi construindo seu espaço e se elegeu aí para a presidência da Câmara de Vereadores em 2026. E a Tamara já fez esse caminho, já trilhou essa jornada e está hoje aqui para fazer uma avaliação deste trabalho que foi um desafio, sem dúvida, pois todo primeiro ano de uma gestão, todo primeiro ano de uma legislatura, tem aí algumas melancias a serem acomodadas na carroça até que as coisas se ajeitem, né? São novas pessoas, novas ideias, equipes e projetos que saem do papel. Então, Tamara, muito obrigado por atender ao nosso convite. Te saúdo primeiro como presidente do Legislativo. Seja bem-vinda à Rádio Cidade. Tudo bem? Boa tarde. Bom dia, Andrei, toda a equipe da Rádio Cidade, em especial a comunidade de 15 de novembro, também aqui a cidade de Ibirubá e toda a região também que está nos acompanhando. Uma boa tarde também especial ao meu colega vereador, então eleito presidente 2026. Parabéns, Fabiano, e que tenhamos uma ótima entrevista aí. Tenho certeza que a comunidade está nos acompanhando também. Fabiano Valdeci Rupental. Que prazer recebê-lo aqui no estúdio. Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Boa tarde. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, presidente Tamara. Boa tarde a todos os ouvintes. Uma satisfação estar aqui de volta mais uma vez nesse estúdio e responder as suas perguntas. Sempre digo as respostas que a gente não souber, a gente vai atrás, a gente busca. E um carinho, boa tarde especial para toda a nossa população de 15 de novembro. Tamara, vamos refletir e recuperar aí o início da tua gestão, né? Você é a vereadora mais votada da história de 15 de novembro é a Tamara, né? A vereadora, a mulher mais votada. Apenas um vereador ultrapassou a tua votação, que foi o Gustavo Stout, na época, com uma votação superior à tua, mas mulher você é a líder, né? E vai ser difícil desbancar aí, porque foi uma votação bastante expressiva. Os incômodos, os desafios foram tão grandes quanto a votação? Tu sabe que até que não, Andrei, porque assim, um pouco que as pessoas têm bastante vínculo com a área em que eu estava trabalhando, né? Eu me licenciei, fui trabalhar na saúde, então lá é um lugar, assim, de trabalhar
onde você passa com toda certeza mais de 50, 60, 70 pessoas diariamente, né? Então a gente atende muitas pessoas, passa por muitas situações. Foi assim, se dedicar na área da saúde é tu abrir mão de bastante coisas, assim. Você tem uma rotina que você não cumpre só o horário do posto, você tá noturno atendendo pessoas ao meio-dia, nunca tem um horário certo para você almoçar, para você chegar em casa à tardinha. Sim. Mas eu digo, eu sempre amei tudo isso, continuo amando, continuo muito envolvida. Até achei assim que com o passar do tempo vindo então a Câmara, isso ia acontecer uma redução, e eu digo que não, e afirmo. A gente continua diariamente trabalhando com pessoas em diversas áreas. A saúde continua sendo o maior impacto, a gente tem um bom contato lá no posto, e isso elevou bastante, então, também uma boa parte da questão da votação, né? Mas com certeza esse não é o ponto principal, é o principal, mas não é só esse o ponto de campanha. A gente também vem de uma família assim bastante grande, bastante envolvida na comunidade, e propriamente também a minha mãe, por ser a dona do Bar 31, a gente tem muitos clientes que nos conheceram desde criancinha, aos 3 anos, quando vim morar na cidade, que também elevou um apoio aí para que a gente conseguisse chegar nesse número de votação. Perfeito. Fabiano, você fez quantos votos? 230 mais o meu, 231. 231. E qual... 110 a menos que a Tamara, se eu não me engano, né? Isso. E em que posição você fica aí na... Terceiro mais votado, né? Atrás de... Thiago Spindon, que hoje então ocupa a Secretaria de Obras, né? Certo. Então é de terceiro suplência, né? Terceiro suplente para terceiro mais votado, tá ótimo, né? Sem dúvida. Então o meu objetivo, como eu já disse das outras vezes, nem era ser um dos mais votados. Eu queria estar lá numa das 9 cadeiras, né? Como efetivo, né? Então a gente tem, meu ponto de vista, a Tamara também já foi suplente, né? Então a gente como ocupante, dono da cadeira mesmo, né? E, sendo eleito, eu acho que muda um pouco a opinião a gente tem um pouquinho mais de coragem de falar realmente, né, o que tu acha que tá certo, que tá errado, né? Então eu vejo isso em mim, que isso mudou já, Andrei, né? Então a gente ficava meio assim, né? Falo, não falo, e às vezes tu ficava sem falar. Então agora, nesse ano, tá sendo um ano diferente. Eu acho que a própria colega Tamara percebe isso da minha pessoa, meus posicionamentos, né? E os demais colegas também que já tiveram ano passado comigo dentro da Câmara, quando eu assumi por 3 anos e 2 meses. Essa questão da coragem de falar e não falar, de você saber o momento certo de se posicionar, ela é um desafio para todos os vereadores, né? Eu acho que todos têm em algum momento que dar uma freada, um passo para trás. Você quer falar, você quer muitas vezes debater aquilo que você entende que não está certo, né? E às vezes dentro da própria gestão do teu partido. E o MDB lá em 15 de novembro é grande, então ele tem problemas também para resolver, né? Que nem eu sempre digo assim, né? Meu ponto de vista, tudo tem momentos, né? Então acho que nem é só os vereadores, às vezes até, né, qualquer pessoa, qualquer responsável, uma secretaria, prefeito ou vice, né, vamos dizer assim, eu acho que todos, mas eu posso falar porque eu passei por suplência e por vereador, então eu falo por mim nessa parte aí. Mas meu ponto de vista, eu acho que é em tudo. Às vezes tu tem o momento certo de tu opinar, o momento certo de tu falar, porque às vezes é preciso fazer uma leitura sobre aquilo que está acontecendo, né? Então tu te resguarda, eu penso assim, tu não pode ser pavio curto, né? Sim. Pensou, falou, então a gente tem que se policiar um pouco nisso aí, né? É o meu ponto de vista, né? Tamara botou a mão ali, né? Não, só às vezes. Não, tá certo. Como o Fabiano disse, né? Sempre existe 2 lados. Eu sempre falo isso também. Existe o lado que você tem que atender o munícipe, e ao outro lado você tem que ouvir também o que está sendo feito em relação a isso, né? E isso eu propriamente falo pela saúde, que nem tudo às vezes é como a gente imagina. Depois que você começa a trabalhar num lugar que tu tem a experiência de estar dentro, trabalhando, muda muito a opinião. Então a gente tem que tentar sempre ser o mais justo possível, ouvir os 2 lados e manter sempre um bom contato com o administrador, que no caso nosso, mais diretamente, que a gente trabalha com o prefeito, né? E esse contato ele tem que acontecer diariamente, porque se não está acontecendo diariamente,
é porque nós também não estamos tão em cima daquilo que a gente se comprometeu. Eu estou com a consciência tranquila, né? Eu chamo diversas vezes também, o Fabiano também sei que sim, os nossos colegas vereadores, a gente com certeza tem esse contato aí, alguém nos procurou, a gente vai atrás para tentar resolver. Pois então, meus amigos, eu sei que o MDB tem muitas lideranças, tem muitas formas de pensar, é um partido diverso. E como é que foi o ano lá em 15 de novembro pro partido, né? Eu queria a opinião dos dois, assim, fora da questão da mesa diretora da Câmara, agora de forma independente, né? O Marcos e o Alexandre e as lideranças que compunham a executiva do partido tiveram, em algum momento, que sentar para realinhar a sua comunicação. O que vocês podem trazer de fatos, de elementos aí para essa reflexão? Pode responder. No início, como todo um começo, a gente sempre diz, todo começo não é fácil, né? Então, como é do mesmo partido, da gestão do Gustavo para o Marcos, então no início parecia que não tinha essa comunicação que a presidente Tamara recém comentou. Mas assim, o diálogo é tudo, né? Então, que nem ela comentou ali também, que a gente tem que conversar dia a dia, a gente tem essa liberdade. Hoje a gente tem mais então a preocupação, né, do prefeito Marcos, então era grande também, né? Porque eu sempre digo, né, o prefeito Gustavo, né, ele fez eram 8 anos e foi um trabalho assim, a gente não precisa destacar, falar o que ele fez, né? Então, assim, eu senti que tinha essa preocupação no início, mas hoje já melhorou muito. A gente sentou, a gente conversou, a gente teve nossas divergências a Câmara, né, vamos dizer assim, com o Executivo, mas está tudo certo, está tudo alinhado. Mas volto a dizer, no início não era tão boa a comunicação, né? Então, Legislativo ou MDB, vamos falar assim, né? Legislativo com o Executivo, né? Uhum. Então, isso melhorou bastante. Então, nós também demos um passo para trás, de repente o Marcos também, o prefeito Marcos também, o Alexandre, né, a turma dele, os secretários, mas eu vejo hoje, no meu ponto de vista, né, que melhorou bastante, né, então a gente está mais alinhado, está conversando bastante, questão de projetos também, teve um lá que a gente, né, rejeitou, é ruim a gente fazer isso aí, mas depois disso a gente combinou que os projetos vinham para a Casa Legislativa num tempo hábil, né, para a gente poder sentar entre os 9 vereadores e discutir o projeto. Então, meu ponto de vista hoje está melhor, né? Então, sim. Né? Que projeto foi esse, Tamara, que entrou e foi rejeitado? Foi aquele. Isso, foi então que era para abrir um crédito suplementar para a administração no valor de 30%, ele foi rejeitado, então. E ele voltou até a Câmara, então, com 20%, que era o valor que a gente sempre votava, né? Então, a gente fez essa mudança. Uhum. Ali foi uma derrota, quase que, por assim dizer, para o prefeito, né? Eu acho que um momento em que ele também fez a sua reflexão ali e precisou trabalhar de um jeito diferenciado com a Câmara, né? Por mais que é do mesmo partido. E eu digo sempre que, às vezes, é dentro do mesmo grupo que a gente tem a maior oposição. Na verdade, a gente queria, vamos dizer assim, houve a explanação, né, do projeto, né, para nós, mas, tipo, meia hora antes da sessão, né? Então, vamos dizer assim, nós queríamos mais um tempo, né? Sim. Então, a gente, então, como era para votação, né? Então, a gente preferiu não votar assim, porque ficou dúvidas. E, na verdade, um tempo depois, conversando com o prefeito, disse, por que vocês não pediram para adiar? E ainda poderia, então, né? Então, nós votamos, porque eu sempre digo, eu não vou votar um projeto que eu tenho dúvidas, né? Porque nós temos que prestar contas lá fora, que é o nosso compromisso com o povo, nós somos a voz do povo, né? Então, a gente tem que... Mas, assim, depois vieram outros projetos de acordo aonde precisava em cada setor, a gente, com o diálogo, então a gente conseguiu sentar e alinhar isso aí. Então, depois disso, entrar mais nos projetos para que faltou, né, vamos dizer assim, no orçamento, né, e a gente conseguiu, ou seja, resumindo, deu tudo certo, né? Agora, Tamara e Fabiano, era o ano de fazer a Expo 15? De despender esse recurso?
Na verdade, Andrei, a gente foi atrás agora de informações, propriamente ouvindo a comunidade também de 15 de novembro, né? A gente entende que foi uma ótima feira, foi muito grande, teve muita movimentação e vem bastante recursos para a feira também, né? Então, assim, as pessoas que estavam expondo venderam muito bem. A gente soube que o chopp também, todo mundo, assim, lucrou bastante. O pessoal se divertiu e após uma pandemia também, a gente percebe que parece que as pessoas não têm mais a mesma alegria, não existem mais as mesmas movimentações. E eu acredito que o prefeito fez certo, sim, em realizar a feira, porque a nossa preocupação era, vamos tirar da saúde para investir na feira? A resposta foi não. Né? A gente tem essa resposta, a gente sabe que não foi tirado da saúde para fazer a feira, que houve pessoas, empresas que ajudaram, então, com patrocínios, que a gente pôde realizar a feira. E eu tenho certeza que a comunidade e a região se divertiram muito também. Legal. Essa é a minha opinião também. Então, tanto que a gente votou a favor, né, para a realização da feira, assim, e foi uma feira de oportunidades, né, André? Então, eu escutei muitos, né, na segunda de noite, quando era a última noite da feira, então, o pessoal desmontando o stand lá das lojas, dos vestuários lá em cima, eu conversei com 5, né, e os 5 me deram a resposta positiva, né, ou seja, uma que não empatou, conseguiu, mas estava muito feliz e realizado por ter conseguido um espaço de expor lá no seu stand, um stand para botar a sua loja lá, e dizendo assim, que muitas pessoas passaram e falaram, eu não sabia que tu tinha loja, né? Que bom, onde é? Não, é lá em Birubá e coisa e tal. Então ela estava feliz por ter conseguido ter a oportunidade de expor a loja dela num stand lá, e o pessoal que conhecia ela, muitos, vamos dizer assim, muitos que eu digo, de repente os mais não tão próximos às redes sociais, né? E dizem assim, então, que bom que eu agora sei onde é que eu posso ir fazer uma compra de uma roupa, né, do vestuário. Uhum. Então, foi mais ou menos assim. Então, no maquinário também, conversei com uns lá, eles também falaram, olha, nós sabíamos que era muito difícil de vender um maquinário no ano que a gente está, mas a gente está feliz por ter, mais uma vez, ter conseguido colocar o nosso stand aqui, nosso maquinário à exposição aqui. Então, perfeito. Alguma coisa, algum a gente sempre já tem, né? Uhum. Então, legal. Eu acho que foi um ano da feira, eu vou dar o apelido de Feira das Oportunidades, né? Ótimo. Tamara, sobre saúde, você abriu um parênteses, né? E eu acho importante a gente fazer aqui prestar uma conta ou talvez, né, esclarecer algumas coisas acerca do que aconteceu recentemente lá em 15 de novembro da Annelise Werner Miller, que faleceu com 30 anos de idade, né? E você, com a experiência que você tem na saúde, né, com o teu contato hoje direto com essa rede de apoio, o que aconteceu de falha ali? Né, para a gente perder uma pessoa com 30 anos, uma pessoa que estava, né, já encaminhada e aguardando um procedimento de saúde. O que a gente pode explicar ou buscar uma resposta para isso? Andrei, a Annelise, ela é prima de primeiro grau dos meus irmãos, né, por parte de mãe, é prima de primeiro grau. Eu tenho uma amizade bastante grande com ela, com a família, foi realmente algo muito trágico, né? E é uma somatória de coisas, né, Andrei? Eu acredito, assim, que conversando, então, desde o primeiro momento com ela, ainda que era minha paciente da Marlene, no início disso tudo, ela passou por um procedimento, por um cateterismo e não resolveu, não deu certo. Aí depois o Hospital de Juí, então, pediu para que ela fosse encaminhada para uma referência maior, que no caso seria Passo Fundo, né? Para colocar um outro tipo de aparelho. Então, ela estava cadastrada, sim. Eu tive contato diretamente com o secretário de saúde, o qual sempre me atendeu, me deu todas as orientações, inclusive me mandou até fotos, né? A gente já confiava no trabalho dele, mas pela proximidade me mandava foto até da evolução que ele estava fazendo e contatando com Passo Fundo
buscando Essa essa vaga. consulta. Era uma consulta primeiro. Ela não estava aguardando, ela teria que sim que fazer um procedimento, mas o primeiro momento agora ela teria que passar por uma avaliação para ver se esse procedimento ela poderia fazer ou não, né? Então ela estava no aguardo disso. Eu sei também que quando ela se sentiu um pouco mal, há poucos dias antes do óbito, ela foi internada no município de 15 de novembro e eles tentaram também a transferência sem sucesso. Tentaram, então, conduzir ela para ser internada em Ibirubá com o cardiologista, que cuidava toda a parte de movimentação e acompanhamento também, que o município ajudava, né, a Annelise. E aí, por uma liberação médica que ocorreu na terça-feira, ao meio-dia, ela foi liberada para ir para casa enquanto aguardava essa consulta. Todos os laudos foram movimentados, toda a evolução também pelo hospital foi feita no sistema e mesmo assim sem sucesso, né? Eu penso também que por uma questão da idade, eles têm a prioridade para criança, idosos, e não deveria de ser assim. Então, houve toda essa questão, sim, do pessoal se movimentar no que pudesse. E conversando com o secretário na quarta-feira ali, ele mesmo me falou isso antes de que tudo aconteceu, a sensação de impotência, de você ter uma situação ali e não conseguir resolver porque tu depende do SUS, né? Então, sei que houve, sim, esses contatos por parte da saúde, de tentar organizar para que ela fosse atendida em Passo Fundo. E, naquele momento, eu conversei com ela, até por áudio, com a Annelise, ela me dizia, eu estou me sentindo bem, estou me sentindo melhor. Isso na terça-feira à tarde, que foi a última vez, então, que eu conversei com ela. E o coração, assim, né? Ela estava na quarta-feira, então, com a família dela, né? Jantando ali, tinha um casal de amigos. E aí ela se sentiu ruim ali e, infelizmente, aquilo foi, assim, fulminante. Foi de imediato, né? Mesmo a ambulância vindo, tentando reanimar ela, não foi possível. Também, a gente verificou também que a família teria entrado de forma judicial sobre esse caso também. E, infelizmente, o despacho não foi positivo, né? Ela não conseguiu também naquele primeiro momento. Iria novamente ingressar de alguma outra forma. Eu não sei muitos detalhes, a única coisa que eu tenho da sentença é que mesmo ali tentando judicial, ela não conseguiu essa liberação, né? Esse documento existe, a gente inclusive acessou para ter conhecimento também. E conversando também com o prefeito, tudo com o secretário, eles estão também disponível também para conversar com a família e para esclarecer para a comunidade qualquer tipo de dúvida, né? Mas eu sempre penso assim, nenhuma pessoa, não é um secretário, um prefeito, nenhuma pessoa pode prever o amanhã, né? Nem mesmo a família dela, ninguém queria que isso tivesse acontecido, não é culpa de ninguém. Infelizmente, eu penso que foi o tempo de Deus, era para ser assim, não existe consolo, não existe. Exatamente, não existe. É só o tempo. Mas que com certeza, se para a família essa forma de esclarecer vai ser o alento, eles estão no direito deles. Nós precisamos respeitar isso também e com certeza dar todo o suporte que essa família precisa e merece. Porque realmente a Annelise era uma pessoa maravilhosa, inclusive era minha eleitora também, então nós tínhamos uma proximidade muito grande. Então a gente sente muito, está sofrendo até hoje. Eu até comentei com os meus colegas que a minha irmã estava trabalhando no outro dia, quando a Annelise faleceu, e eu estava em viagem, eu não estava aqui. Eu fui até o Mercado Progresso, que a minha irmã trabalha ali. Quando a minha irmã viu, ela entrou em desespero. A chefe dela liberou ela embora, porque são vizinhas de fundo, viviam juntas, então a gente está muito sentido. E tudo que a gente também esteve no alcance da gente, a gente fez, a gente tem aqui no celular. Às vezes que a gente ligou, que a gente buscou orientação, que nós fomos atrás disso. A gente sente bastante. E só o tempo mesmo, André. Infelizmente, sim, a nossa vida é um presente e ninguém de nós sabe quando que vai ser a nossa hora, né? Parece que a gente vive dentro de um sistema que não funciona como deveria, né, Tamara? Infelizmente. Ele tem os seus percalços, as suas demoras, às vezes as coisas empacam, não saem dali, daí você tem que estar ligando para lá, para cá, fazer pressão. Não deveria ser assim, né? O SUS é um sistema que já poderia estar mais rodando de uma forma mais coesa, né? E ela estava esperando uma consulta, não era um procedimento de grande complexidade, não era algo... No momento não, ainda ela teria sim, que o médico de Juiz falou que ela teria que fazer um procedimento, sim, mas nesse primeiro momento ela teria que ser avaliada para uma primeira consulta para ver se ela se enquadraria e que o caso dela também, Andrei, vale que ressaltar, era grave o caso dela, sim.
Era um caso, sem dúvida. E Né? cadastrado assim. Cadastrado como uma urgência. Exatamente. Vamos dizer, nessas horas o SUS não podia olhar, né? Criança, que nem a presidente falou no início, criança ou idoso, né? Então, se o caso é grave, não dá para abrir brecha, não. Vamos lá, que idade tem? Não se olha para a idade, né? E outra coisa, se não tem vaga no sistema público, o Estado que compre uma vaga no particular. O meu pai, né, agora Exatamente. faleceu em 2021, nós fomos transferidos pelo SUS também, ele estava em estado gravíssimo, buscado pela UTI, e infelizmente a gente teve que, a gente internou em Cruz Alta, estava no aguardo de um leito, né, e é isso que eu sempre conto pro Fabiano, quando as pessoas me perguntam um pouco da situação, por que eu escolhi ajudar o deputado Rafael Braga, né, não querendo enfiar política no meio, mas é uma forma de gratidão, porque a Paula ali, ela intermediou e não foi de imediato, a gente teve que aguardar para conseguir uma UTI, mas ela foi uma das pessoas que na época ajudou o ex-prefeito, então Gustavo, a conseguir essa UTI, mas a gente teve também que aguardar leito, ficar no aguardo, e o meu pai não resistiu, né? Quando saiu a vaga, ele acabou falecendo. Antes de chegar. chegar. A sensação, uma sensação de impotência, de querer fazer e não tá na nossa mão muitas vezes. Exatamente, né? E para gente que tem esse acesso, nós da imprensa, vocês como legisladores, vereadores, se já é difícil, imagina para o cidadão comum, para a pessoa que vai botar os pés pela primeira vez lá no hospital, que nunca passou por isso, como o ser humano, o brasileiro sofre nessa hora, né? Ele fica perdido, ele tem que estar ligando para lá, para cá, e sendo que tem um sistema que deveria oferecer todo esse suporte, né? Mas que não está exatamente rodando como deveria. Obrigado, Tamara, pelo esclarecimento. A gente puxa essas pautas mais espinhosas porque elas mexem com a comunidade, né? E vocês são a referência da comunidade para alguns esclarecimentos mais aprofundados. A Michele Pranti está aqui na live, diz que a Tamara realizou um excelente trabalho junto à Câmara de Vereadores e deseja sucesso também ao Fabiano. Cristiano Gomes manda um abraço para vocês. O Alessandro Resler também manda os parabéns ao Fabiano. Muito sucesso sempre. Loreci Pimentel manda os parabéns, Fabiano e Tamara. Pessoas do bem que admiro muito. A Dalva Regiane de Oliveira. Parabéns, Tamara. Sucesso também ao vereador Fabiano. O Cristiano Spengler deixa aqui um abraço também para a vereadora Tamara. E deseja sucesso ao Fabiano em 2026. A Margarida Bratz está assistindo. Eduarda Klein também manda os parabéns pelo trabalho da Tamara, sucesso na caminhada ao Fabiano. A Pamela Pimentel Rupental dá os parabéns à Tamara pela dedicação e compromisso demonstrados à frente da Câmara e deseja sucesso sempre. E ao meu pai Fabiano desejo muito sucesso nessa nova etapa, que esse novo ciclo seja marcado por sabedoria, dedicação e muito trabalho. Te admiro e tenho muito orgulho de você, pai, diz a Pamela aqui. O Marcos Petri manda os parabéns aos vereadores Tamara e Fabiano, grandes amigos, a Câmara esteve e estará em boas mãos. Abraço forte. O João Vilmar de Souza Mendes, bom dia amigos, parabéns Fabiano e Tamara, dois grandes exemplos de liderança, trabalho e dedicação. A Vanice Blasi também manda os parabéns a Tamara, parabéns Fabiano, que você consiga realizar os teus projetos almejados. Um abraço meu amigo. A Liamara Klein Hoffmann manda os parabéns também, Tamara e Fabiano. A Nelce Schiffelbein manda os parabéns para vocês. A Marla Rausch, parabéns aos colegas vereadores. Tamara encerrando um ciclo na presidência com muita dedicação, amor, compreensão, responsabilidade. E desejo ao Fabiano e à mesa diretora um novo ciclo repleto de muitas conquistas, realizações e cheio de oportunidades. Então tá cheio de comentário aqui. O Alessandro Resler, parabéns a vocês, muito sucesso. O Gustavo Stout, abraço a essa dupla, orgulho de vocês, parabéns Tamara pelo trabalho. Fabiano, preparado, disposto, fará um grande trabalho na presidência. O Maico Erteli também manda aqui um abraço para vocês. Esse amigo Fabiano, futuro prefeito da 15, diz aqui o Maico Erteli. A Ana Silveira também manda aqui um abraço para vocês. Ela disse que levou a filha no posto para consultar porque anda com dores e o médico foi muito querido, o doutor Matheus, pediu exames, daí tudo certo, mas o SUS não paga o exame que é de R$500, ela está dizendo aqui, né? E também complementa dizendo que no momento não tem condições de pagar porque a situação não é das melhores, estão desempregados.
Não tem muito serviço na 15, infelizmente, mas o SUS deveria funcionar como funciona em outros municípios. Muito obrigado a Ana Silveira também pelo comentário. Depois eu atualizo, tem mais o Gilmar Galera, Roberto Forquesato, está chegando aqui comentário de tudo que é lado, tem 70 pessoas assistindo a nossa transmissão ao vivo. Fabiano, como é que foi, que momento você decidiu então ser o presidente, como é que foi esta trajetória até o momento de colocar o nome lá na chapa? Na verdade, isso já vem de alguns anos atrás, né? A Tamara pode me ajudar nisso também, né? Aonde tem, a gente sai assim, o mais votado vai... Sim. Tem o direito de... Então, como eu fui o terceiro mais votado, né? E, claro, eu poderia abrir mão, dizer assim, não estou preparado, não quero. Mas não é isso também que eu quero, né? Ou não queria abrir mão, né? De uma chance única, de repente, dessas na vida da gente, né? De poder estar à frente da presidência de uma Câmara de Vereadores no município. Então, como eu fui terceiro mais votado, então como eu tinha esse direito, com o Thiago indo para as obras, que seria o ano dele, se ele tivesse ficado, né? E daí chegou a minha vez, eu disse, não, eu quero e eu me sinto preparado, né? Para conduzir, ou tentar conduzir pelo menos um terço da forma como a presidente Tamara conduziu, né, esse ano de 2025 que passou, porque eu preciso aqui já falar isso, ressaltar, dar os parabéns ao público, eu já falei para ela várias vezes, né, da forma como ela conduziu a Câmara de Vereadores, né, foi dando espaço para todos os vereadores, né, para todos os colegas, os 9 vereadores, então dessa forma eu quero continuar trabalhando também. Lógico que alguma coisinha e outra a gente não pensa a mesma coisa, então são duas cabeças pensantes, né, e sempre tem alguma coisa que é diferente. Então eu quero tirar esse tirateima para mim, eu sempre digo assim, se realmente o Fabiano serve para continuar na política ou não. Eu acho que a gente precisa de um desafio maior, né? Então, como vereador, a gente vai trabalhando ao natural, indo nas comunidades, ajudando, que nem eu, mais pro lado da agricultura ou os esportes, os outros setores, saúde já mais do lado da Tamara. Se você me fizesse a pergunta, a de antes, eu ia empurrar para ela, porque então ela está mais aprofundada e é a área dela, né? E pra gente também não falar, vamos dizer assim, besteira, né? Falar coisa errada. Então, que nem eu disse no início para você, no início da entrevista, as perguntas que a gente não sabe, se alguém fizer, a gente vai atrás da resposta. E então, como vereador, né? Então, como presidente, eu sou uma pessoa que gosta de desafios, então eu queria mais esse desafio também, né? E muitas pessoas me mandam os parabéns hoje, né? E eu digo sempre assim, né? Quanto maior o cargo, maior o compromisso com o povo, né? Então, dentro de uma administração, dentro de uma Câmara de Vereadores, então é isso aí. Então foi aí que surgiu, né? Não é... Eu acho que dos 9 vereadores, de repente, todos querem passar por essa, né? Então, a gente vai trabalhando, vai construindo, então, conquistando o apoio, né, dos colegas e, no fim, deu certo. Então, foi com unanimidade que a gente teve a eleição sexta passada, né? Os 9 vereadores, ou os 8 me apoiaram, né? Então, eu fico muito grato com isso, né? Foi uma construção que a gente vinha fazendo já do ano de 2025, né? Desde o início, então sempre dizia, ano que vem é tu, né, Tamara? Principalmente Tamara, né? Foi uma pessoa que logo abriu o voto, logo disse, ó, meu apoio ao Fabiano. Então, eu só tenho a agradecer a todos os colegas vereadores que me deram esse voto de confiança em poder, então, me desafiar e ter esse desafio à frente, que é ser presidente de 2026. Como é que você definiu os pares lá para compor contigo? Para compor a chapa, Andrei, vou ser bem sincero, no início, que até eu fui questionado, né, por uma leitora de 15 de novembro, ou de uma pessoa de 15 de novembro, né, nas redes sociais, de 9 vereadores, 4 mulheres e 5 homens, o porquê só 5 homens, né? Então, de início, a gente não pode vir aqui e falar mentiras, né? Então, eu vou dizer assim, ó, do início era uma chapa e agora depois então, foi definido fazer uma outra, né? Por quê?
tem regras, tem leis que dizem que tem que ser uma chapa pluripartidária. Então, de início, seria eu e o Evandro Galera, eu o presidente, Evandro Galera o vice-presidente. Evandro do PL. Não, o Evandro é do MDB. Do MDB. Gilmar Galera é do PL, perdão. né? E a Júlia Costa, secretária do MDB. E aí eu tinha convidado a Nilva, que é do PP, para ser a segunda secretária. Então, surgiu, tem que ser pluripartidária, tem que ser mais... Daí a gente conversou, e aí eu mudei, a gente se entendeu lá dentro da casa mesmo, entre nós, né, conversando. E aí eu convidei o Gilmar Galera, que é o secretário, e a Nilva, ela então não quis, né, não me falou o motivo, porque a gente respeita, né, ela agradeceu pelo convite, por ser segunda secretária, e aí ficou o Wilson Butke, o segundo secretário. Então, 2 do MDB, 1 do PL e 1 do PDT. Né? Então, expliquei para essa pessoa o porquê não de mulheres junto na chapa, porque não tinha mais opção, né, André? Então, como tem que ser uma chapa pluripartidária, então Sim. foi os nomes que sobraram, né? Até eu disse, eu não sou nada preconceituoso, de forma alguma. Eu até penso ao contrário, que tem que ter, sim, mulheres dentro de diretorias, não é só dentro de uma Câmara de Vereadores, mas em todas as entidades, porque mulheres têm uma diferença que um homem não tem. Às vezes, os mínimos detalhes passam despercebidos pelos homens, mas a mulher enxerga. Então, vamos dizer assim, hoje... Tem mais sensibilidade. Né? Exatamente. Então, essa é a minha opinião, né? Então, tá tudo certo. Então, a ouvinte, ou a que me mandou a mensagem, né, ela me agradeceu pela explicação depois também, né? Então, legal. Isso eu pensei, preciso falar hoje, porque de repente, às vezes, tem mais pessoas, mais mulheres que podem julgar a gente sem perguntar ou sem saber o porquê, né? Certo. Então, eu fiz questão de falar isso hoje, né? Então, só para o pessoal não me julgarem mal, né? Então tem um abraço da Cris Timan aqui, o grupo das Bolachas Solidárias agradece muito a Tamara por nos apoiar e conseguiu a doação de um forno para o grupo produzir, né? Gratidão aí da Cris. Também tem aqui o abraço da Karine Resler, parabéns para essa dupla de vereadores que nos dá orgulho de dizer que nos representam. Sucesso para vocês. O Gilmar Galera também mandou um abraço aos amigos. O Roberto Forquesato, lá de Fortaleza dos Valos, também grande abraço a todos. O Ricardo Garmatz manda parabéns e sucesso aqui. A Tamara tem várias conquistas aqui, entre elas agora, recentemente, a inauguração, né, da Galeria das Vereadoras. Então, Tamara, eu queria que você fizesse um resumo das tuas conquistas aí no ano de 2025. Então, assim, a gente fez muitos trabalhos, né? A que eu iniciei, então, foi trabalhar o serviço de prevenção, envolver um pouco mais a área da saúde, trazer sempre todo mês um tema relacionado a isso, como autismo, outubro rosa. Todos os meses teve alguma situação, maio amarelo, todos os meses, então, enquadra alguma chamada de atenção relacionada à prevenção da saúde. Além disso, também uma das nossas conquistas foi conseguir, então, criar uma assessoria de comunicação, a qual, então, hoje trabalha, assim, junto com a presidente e com todos os vereadores. E eu tenho um orgulho de falar isso, que em vários momentos em que eu poderia usar o espaço como presidente da Câmara, eu fiz questão que em todas as divulgações os vereadores participassem junto de qualquer inauguração, qualquer vídeo, qualquer foto. Acho que não é uma conquista só da presidente, e sim de todos os vereadores. Então, agora o vereador, muitas vezes, está na correria, está em todos os eventos, o lugar que ele menos fica é em casa. Então, assim, a comunidade pode acompanhar que o vereador não cumpre o horário fixo, mas ele está sempre à disposição da comunidade, sempre participando. Então, foi uma forma também da gente divulgar a comunidade.